Hoje, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Irmãos e irmãs, desde a criação da Terra, existe um instrumento que mais matou pessoas. Vocês sabem o que é? Se vocês disseram que a arma que mais feriu e matou pessoas desde os tempos antigos é a língua, então, vocês responderam corretamente. Parece que não há enigmas sem resposta para os nossos membros de Sião. Já que vocês receberam muita sabedoria de Deus, sempre encontram a resposta rapidamente. De fato, a língua é a que mais matou pessoas. Portanto, devemos ter muito cuidado com nossa língua, não é verdade? O Pai Celestial e a Mãe Celestial sempre nos ensinaram a falar palavras que edificam os outros, e a dar graças sem cessar. Portanto, hoje, vamos dedicar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado, O Homem Colhe o que Planta. Se a língua é a que mais mata pessoas, então, por meio de que a maioria das pessoas pode ser salva? Novamente, seria a língua, se ela for usada corretamente. Não existe uma expressão de que algo pode ser uma espada de dois gumes? Pense em uma ferramenta, como uma faca. Quando ela não é usada da forma certa, pode machucar muito alguém. Contudo, quando usada da forma certa, ela se torna uma ferramenta preciosa que pode servir alimentos bons e nutritivos à sua família. Assim, quando usada com um propósito positivo, ela pode ser considerada uma ferramenta muito importante. No entanto, se for usada de maneira errada, ela pode se transformar em uma arma aterrorizante. Hoje, vamos dedicar um tempo para estudar onde realmente se encontra a vontade de Deus a respeito deste assunto. Vamos ver o ensinamento de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, o que vai acontecer? Isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se semearmos o bem, certamente colheremos bons frutos. Se semearmos o mal, colheremos maus resultados. E se semearmos boas palavras, os resultados também voltarão para nós na forma de algo bom. Vocês não diriam que é por isso que Deus nos ensina que o homem colhe o que semeia, porque é uma parte essencial da salvação da humanidade? Esse não é um princípio que deve ser visto de uma perspectiva moral, ou considerando apenas como um bom ensinamento, mas sim encará-lo como um mandamento dado por Deus. Já que foi dito que o homem colhe exatamente o que semeia, hoje, vamos refletir sobre nós mesmos a respeito desse ensinamento. Vamos nos perguntar quantas sementes para a salvação da humanidade eu semeei em minha família, na igreja, e em minha vida social até agora? Isso é algo que precisamos pensar. Alguns podem achar, tive um incidente desagradável com a vizinha ontem, então apontei meu dedo para ela algumas vezes. Isso é algo que você semeou, e que definitivamente trará algum tipo de resultado. Se você apontou o dedo 3 vezes ontem, é o mesmo que disparar uma arma 3 vezes. Se você reservar um tempo para refletir sobre si mesmo diariamente, se faça a seguinte pergunta: quantas vezes eu disparei uma arma hoje? Quantas sementes do Evangelho eu semeei em minha família, vizinhos e sociedade? Então, lembre-se, o que será de todas as ações que semeamos quando chegar a hora? Nós colheremos o que semeamos. Portanto, o Evangelho não é apenas sobre conhecer o conteúdo de certos capítulos e versículos da Bíblia, mas também sobre amar os outros mais profundamente, seguindo o mandamento de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que alguém diga algo que fere ou machuca o nosso orgulho, podemos responder, pensando bem, o que a Dona Maria disse faz sentido. Eu não tinha me visto dessa forma antes, mas agora que ela apontou isso hoje, vou me esforçar para melhorar isso.
Se fizermos isso, tanto essa pessoa quanto eu seremos salvos. Parece que ao longo da nossa vida diária, encontramos muitas situações como essa. Claro, a mesma coisa acontece na igreja. Acredito que também seja necessário semearmos as sementes de alegria e gratidão entre os membros da igreja. O caminho para o reino dos céus em que estamos andando é comparado ao de Moisés guiando os israelitas à terra de Canaã, há 3.500 anos. Ao longo do caminho, mais israelitas morreram por causa de suas próprias palavras do que por espadas, flechas ou lanças usadas por seus inimigos. Essa sombra serve como uma lição para aprendermos até mesmo hoje. Se usarmos nossas línguas afiadas com sabedoria, podemos salvar a humanidade, mas, se as usarmos da forma errada, podemos causar um enorme dano. Vamos pensar sobre esse assunto mais uma vez hoje. Uma vez que a semente foi espalhada, não há como voltar atrás. É a partir desse momento que ela foi semeada. Por favor, não pensem que apenas por abrir a Bíblia, estamos cumprindo o Evangelho. Claro, isso faz parte do Evangelho, mas estamos semeando as sementes do Evangelho quando colocamos em prática os ensinamentos de Deus em nossa vida diária. Se seguirmos todos os ensinamentos de Deus na verdade, e cumprirmos os papéis que nos foram confiados, não poderemos todos chegar ao céu? Se Deus disse que pode ser assim, então todos nós podemos ir para o reino dos céus. Alguns perguntam, eu costumo falar palavras duras. Ainda tenho chance de ir ao reino dos céus? Vamos ter cuidado com isso a partir de hoje. Alguns perguntam, eu disparo balas espirituais que ferem os outros todos os dias. Ainda posso ir para o céu? Vamos ser cuidadosos a partir de hoje. A partir de hoje, vamos transformar as balas em sementes do Evangelho. Devemos semear muitas belas sementes de vida nos outros. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Quando ele disse, não quero que ignoreis, isso não significa que devemos conhecer esse fato? Pois isso é algo que vocês devem saber, irmãos e irmãs. Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deve haver uma razão para Deus não ter se agradado. De acordo com o versículo, com o que Deus não se agradou, foi por causa das palavras que eles falaram que Deus os proibiu de entrar na terra de Canaã. Embora 12 espiões tenham sido enviados para explorar a terra de Canaã, e fazer um relatório ao voltar, foram apenas Josué e Calebe que ficaram do lado de Deus, e entregaram suas palavras. A terra é muitíssimo boa. Deus nos guiará para essa terra, uma terra que mana leite e mel. Não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos. A proteção deles se foi, mas Deus está conosco. Não tenham medo deles. Devemos subir e tomar posse da terra, pois certamente podemos fazer isso. Eles disseram palavras que deram força ao povo. Porém, o que os outros 10 disseram? Não. Vocês não entendem quão enormes são todas as pessoas que vimos lá. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles também. Não podemos atacar essas pessoas ou tomar posse da terra. Isso é absolutamente impossível. Dessa forma, o restante dos espiões espalhou sementes de medo. As pessoas foram totalmente influenciadas. Por isso Deus disse, nenhum de vocês entrará na terra de Canaã. Irmãos e irmãs, muito mais pessoas morreram por causa da língua deles do que aquelas que foram mortas pelos seus inimigos. Vendo a história dos israelitas no deserto, como eles eram aos olhos de Deus, Ele não se agradou deles.
Antes de ir para a cama no final do dia, quando estamos prestes a orar, muitas vezes pensamos: hoje, eu deveria ter dito palavras mais gentis, encorajadoras e de apoio. Eu deveria ter sido mais paciente. Eu deveria ter sido mais gentil. Eu deveria ter dado mais encorajamento. Eu deveria ter tido mais perseverança. Há muitos deveria ter ao longo do nosso dia. Em vez de passar um dia cheio de pensamentos como esses, devemos semear as sementes do Evangelho aqui e ali hoje também, de acordo com a vontade do Pai e da Mãe. As pessoas que creem em Deus Pai e em Deus Mãe são realmente diferentes. Eles parecem seres celestiais. Hoje em dia, há muitos relatos desse tipo chegando à nossa Sião. Mesmo em várias condições de vida difíceis, devemos sempre ouvir a palavra de Deus e permanecer alegres e gratos. Há alguém nesta terra que está sem algum tipo de dificuldade ou trabalho difícil? Todos nós temos nossas próprias lutas, sofrimentos, dor, solidão e até mesmo uma sensação de isolamento quando os outros não nos reconhecem. Muitas coisas além do que podemos imaginar ou pensar estão acontecendo ao nosso redor. Porém, para toda a nossa família de Sião, depois de passarmos por esse túnel de sofrimento, o que vem depois? Entraremos no eterno reino dos céus, onde não haverá mais morte nem luto. Sempre que pensamos nesse fato, nos sentimos fortalecidos, alegres e cheios de gratidão. Em situações onde as pessoas são menosprezadas, todos ficam fervendo por dentro. Porém, Deus nos ensina: sejam tardios para se irar, sejam pacientes, suportem. Assim que nossas emoções explodem, como uma garrafa de refrigerante que foi sacudida, elas ficam incontroláveis. Em vez disso, como filhos de Deus, devemos ter mais autocontrole e nos perguntar: que tipo de semente eu devo semear neste momento para edificar o Evangelho? Se vocês pensarem assim, Deus ficará feliz com vocês. O que Josué e Caleb disseram? Não ouçam as palavras dos 10 espiões. Nosso Deus não abriu o Mar Vermelho e fez o faraó do Egito, o rei de um país tão poderoso, se ajoelhar? Deus está nos ajudando. Vocês não testemunharam isso até agora? Não estamos vendo os incríveis atos sobrenaturais de Deus, nos guiando com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite? Josué e Caleb continuaram a semear as sementes da vida. Porém, do ponto de vista espiritual, as pessoas para quem eles falavam naquela época já estavam feridas. Foi por isso que o povo levantou a voz e chorou alto naquela noite, dizendo: se ao menos tivéssemos morrido no Egito, teria sido melhor ficar no Egito, porque Deus está nos levando a este deserto apenas para nos deixar morrer? Vocês acham que Deus se agradou ao ouvir suas vozes falando essas palavras? Por mais de 400 anos, eles gritaram: por favor, nos libertem dessa vida de escravidão. Deus ouviu suas orações. Ele ouviu seus clamores geração após geração, dia e noite, e os tirou do Egito para a terra prometida, que manava leite e mel. Porém, no processo de ir para a terra prometida, eles perderam todas essas bênçãos por causa das palavras que falaram. Não é por isso que a Bíblia diz que a língua é a raiz de todo tipo de mal e discórdia. Se usada de forma errada, isso é o que acontece. As palavras, o homem colhe o que semeia, têm muitas implicações, mas o mais importante é que as palavras que saem de nossa boca nunca devem ser como balas. Em vez de disparar balas que ferem os outros, devemos compartilhar expressões que possam salvar almas, dar esperança, encorajamento e coragem todos os dias. Por isso, em 1ª Epístola aos Coríntios capítulo 10, podemos encontrar uma lista das coisas que não agradaram a Deus. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram,
E caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Não foram todos mortos porque murmuraram? A murmuração é o que fazemos com a nossa língua. E foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Muitas vezes nos esquecemos dessa palavra de Deus, por causa de várias circunstâncias e situações. Quando esquecemos essas palavras, é apenas quando voltamos para casa à noite e refletimos sobre nossas atividades diárias que honestamente nos perguntamos: hoje, eu não atirei mais balas nas pessoas do que trabalhei para salvar almas? Se compreendermos isso, então poderemos reduzi-las ou eliminá-las completamente no dia seguinte. Dessa forma, devemos continuamente praticar a piedade dentro de Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto sobre o tema das palavras que se encaixa muito bem no sermão de hoje. Vou ler para vocês. Quando você diz, é difícil, fica mais difícil. Quando você diz, é impossível, até as coisas possíveis se tornam impossíveis. Quando você diz, é difícil, fica cada vez mais difícil. Quando você diz, estou morrendo, apenas coisas dolorosas acontecem. Porém, quando você diz, tudo vai ficar bem, tudo que não deveria funcionar vai bem. Quando você diz, eu sou feliz, eventos felizes surgem em seu caminho. Fale de vitória, mesmo em situações onde a derrota parece certa. Fale de abundância, mesmo em situações onde você está claramente em falta. Acontece conforme o que se diz. Porque as palavras que você fala determinam o seu destino. Irmãos e irmãs, vocês se identificam com isso? Quem diz, eu nunca poderei fazer isso, nunca terá sucesso em nada. Se você diz, estou cansado, tudo se torna progressivamente mais difícil. O mesmo acontece com o nosso Evangelho. Nossa, cumprir o Evangelho me deixa tão animado. Quão grande será minha recompensa quando eu chegar ao céu? Algumas pessoas falam sobre o quanto estão cansadas. Há outros que falam o quanto estão alegres todos os dias. Não estamos ficando cada vez mais próximos do dia da vinda do Pai. Foi dito que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Portanto, existem muitas pessoas que trabalham com felicidade todos os dias. Antes, eu contei brevemente a história de Josué, a quem Deus prometeu, eu te ajudarei. Quem está ajudando com o nosso Evangelho? A Mãe Celestial disse, vocês não sabem que essa é a obra de Deus? Se vocês seguirem a orientação de Deus, então esse é o Evangelho que definitivamente funcionará, ele nunca falhará. Por que vocês pensam tanto como se o Evangelho fosse algo que não funcionará? Veja o caso do rei Nabucodonosor. Ele pensava que era ele quem governava o reino. Mas Deus não o ensinou a verdade ao longo de 7 anos? Na realidade, quem opera todas as coisas no universo? Depois que ele compreendeu que Deus é aquele que controla tudo, Deus não transformou seu coração novamente no coração de um homem? Foi por isso que o rei Nabucodonosor louvou a Deus. Todas as coisas são governadas por Deus, o Criador, incluindo a ascensão e a queda das nações, assim como cada aspecto da própria vida humana. Dessa forma, ele não descobriu que em todas as coisas existe a profunda e oculta providência de Deus? Por isso, é essencial lembrar que quando os israelitas saíram da terra do Egito há 3.500 anos, ninguém com 20 anos para cima pôde entrar na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe. A principal razão pela qual eles não puderam entrar foi por causa de suas palavras. Vamos ter isso em mente, e sempre olhar para o lado positivo. Não estamos atualmente no processo em que Deus está nos guiando ao reino dos céus, que é mais brilhante que o sol. Conforme continuamos em nossa jornada para o reino dos céus, devemos compreender o seu valor. E comparando o valor do nosso destino com as dificuldades que encontramos durante o processo,
Devemos ser realmente gratos. Porém, se focarmos apenas nas dificuldades, sofrimentos e dores momentâneas pelas quais passamos, então, tragicamente, perderemos de vista o reino dos céus. Pensem que quando nossos vizinhos conhecem as nossas boas obras, eles as contam para outros vizinhos, levando-os a dizer: "Oh, eles frequentam a igreja de Deus. Acho que eu vou visitar essa igreja." Mesmo que eu encontre 10 pessoas da igreja de Deus, todas têm a mesma natureza angelical. O que exatamente ensinam lá que os torna tão belos assim? Quando eles vêm, eles acham que os ensinamentos do Pai são graciosos, e os ensinamentos da Mãe são belos. Irmãos e irmãs, cada ação que tomamos em nossa vida cotidiana também faz parte do Evangelho. Se gravarem em seus corações a missão, pensando: "Agora estou pregando o Evangelho", mesmo quando estiverem preparando uma simples sopa em casa, conseguirão prepará-la com um coração voltado para o Evangelho. Então, como Deus reagirá ao que vocês semearem? Deus disse que, com certeza, vocês colherão aquilo que semearem. Um marido pode ir a um restaurante, pedir uma sopa para o almoço, e achar que está muito salgada e sem sabor, comparado ao que sua esposa faz em casa. Ele pode pensar: "Quando eu terminar o trabalho hoje, deveria comprar flores, e ao menos expressar minha gratidão à minha esposa." Ele pode dizer à sua esposa: "Sinto muito por não ter te tratado como deveria todo esse tempo. Eu vou para onde você for." E com essa determinação, ele pode, no final, ir visitar a igreja, ser batizado e aceitar a verdade. Irmãos e irmãs, como vocês consideram a sua vida em casa, a sua vida com os vizinhos, e a sua vida social? Embora possa parecer algo insignificante, tudo isso faz parte do Evangelho que devemos cumprir. Por isso, devemos ter em mente, neste momento: devo disparar uma bala ou semear a semente do Evangelho? Já que essa tarefa nos é dada a cada momento, se agirmos como Josué e Caleb, tendo Deus em mente o tempo todo, então, com certeza, veremos resultados positivos. Deus nunca permitirá que algo seja infrutífero. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Quando os israelitas estavam envolvidos em uma batalha contra Golias, todos os soldados ficaram aterrorizados e profundamente intimidados por ele. A moral deles estava extremamente baixa, e apesar de Golias falar de forma desrespeitosa sobre Deus, ninguém se levantou contra ele nesta situação crítica. Vejamos o versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: "Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra o filisteu." Porém Saul disse a Davi: "Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade." Respondeu Davi a Saul: "Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo." Disse mais Davi: "O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu." Já que Davi falou essas palavras de fé, o rei Saul permitiu que ele saísse e lutasse contra Golias, que fazia até mesmo guerreiros experientes tremerem de medo. O que Davi disse quando enfrentou Golias? Ele não se gabou de si mesmo, dizendo: "Minha habilidade com a funda é excelente. Eu faço isso há anos. Com certeza posso derrotar alguém como você." Em vez disso, ele disse: "Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, crendo que ele firmemente me protegerá, e me dará a vitória. Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu,
porém, vou contra-te em nome do Senhor dos Exércitos. Dizendo isso, ele atirou uma pedra, e o acertou na testa. A pedra poderia ter se inclinado um pouco, e desviado para outro lugar, mas os anjos a direcionaram diretamente para a sua testa. Deus não garantiu que a pedra atingisse exatamente onde atingiu. Além disso, quando Josué semeou a semente, dizendo, nós os devoraremos, como resultado, ele realmente devorou todos os habitantes de Jericó. Não é verdade? Davi disse, eu, porém, vou contra-te em nome do Senhor dos Exércitos, preparando assim um cenário para um confronto entre Deus e Golias. Não foi Davi quem saiu e venceu. Quem poderia vencer essa batalha? Ele não disse, eu, Davi, vou contra-te, mas, eu vou contra-te em nome do Senhor dos Exércitos. Quão agradável deve ter sido esse menino aos olhos de Deus? Em uma situação onde até mesmo guerreiros experientes e generais, que deveriam estar endurecidos pela guerra, estavam tão assustados que não podiam nem se mexer, e onde, seja por estatura física ou experiência de combate, tudo estava faltando. Foram essas palavras de fé de Davi que agradaram e comoveram Deus. Porque Golias também era uma criação de Deus. Ele nunca poderia resistir ao poder absoluto de Deus. No fim, essa única declaração levou ao notável resultado de resgatar Israel desse tempo de angústia. Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, Deus nos ensinou que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Vendo esses relatos históricos, devemos fazer uma escolha sábia: se semearemos as sementes do Evangelho ou se atiraremos as balas que destruirão a humanidade. Não devemos constantemente pensar sobre o fato de nossas escolhas momentâneas podem influenciar a eternidade? Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vejamos o capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. O que devemos fazer com as palavras escritas aqui? O Evangelho está sendo pregado pela graça de Deus por todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra. Então, também precisamos nos preparar para esse julgamento de agora em diante. Os israelitas testemunharam as 10 pragas, e o poder de Deus que veio sobre o Egito, e experimentaram o milagre do Mar Vermelho. Eles também comeram o maná que Deus havia dado para eles do céu. Mesmo depois de experimentar todo tipo de milagres, eles acabaram se esquecendo do poder de Deus. Nesta época, nunca devemos esquecer o fato de que Deus está sempre conosco. Nunca devemos esquecer de falar palavras que são cheias de gratidão para com Deus em todas as circunstâncias, palavras que edificam os outros, e palavras que dão glória a Deus. Deus disse que teremos que prestar contas no dia do julgamento, por cada palavra frívola que falamos sem pensar muito. Por isso devemos aprender a tratar cada palavra com maior importância e valor. Vamos também pensar sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não se curvaram diante de um ídolo, para que continuassem guardando as leis e os decretos de Deus. Diante da fornalha ardente, que foi aquecida 7 vezes mais do que o habitual, eles disseram: Majestade, não adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Mesmo que tenhamos que morrer por isso, não o faremos. Depois de ouvir suas palavras, como Deus viu Sadraque, Mesaque e Abed-nego do céu? Eles não piscaram mesmo diante de uma situação tão assustadora e aterrorizante que se desenrolava diante deles. Eles disseram: se formos lançados no fogo ardente,
Nosso Deus certamente nos livrará dele. Mesmo que Deus não tenha motivo para fazer isso, não adoraremos a imagem que você criou. Deus se agradou deles. Por isso, quando eles foram jogados na fornalha ardente, nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi queimado. O rei ficou tão surpreso que os chamou para fora a fim de examinar e confirmar. Mas eles não pareciam com pessoas que estiveram no fogo. Irmãos e irmãs, deste momento em diante, vamos semear muitas palavras que são dignas do Evangelho, palavras de gratidão, palavras de fé, palavras que dão glória a Deus, em nosso lar, em nossa vida diária, entre nossos vizinhos, e na sociedade. Fazendo isso, que nossos lábios se tornem instrumentos para pregar e tornar conhecido a todas as pessoas quão grandes são os ensinamentos de Cristo Ansanron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém. Dessa forma, vamos produzir muitos frutos belos. A partir de hoje, quando vocês forem para casa e seu marido disser que está passando por um momento difícil, por favor, o console. Se sua esposa disser que está passando por um momento difícil, por favor, a console. Dizer é difícil várias vezes apenas torna as coisas mais difíceis. Então, a partir de hoje, vamos mudar a maneira como falamos em nossa família. Em vez de dizer, estou exausto, vamos dizer, estou cheio de energia porque trabalho para minha família. Vamos todos falar assim uns com os outros. Se há alguém que sempre diz, eu não consigo fazer isso, é impossível, vamos mudar essas palavras para, por que não posso fazer isso? Isso é apenas um processo. Deus criou o mundo de tal forma que todas as palavras faladas podem ser cumpridas conforme são ditas. Uma vez que Deus criou os céus, a terra e todas as coisas com suas palavras, devemos escolher cuidadosamente as palavras que falamos. Essas palavras não criam certos resultados à medida que falamos? É melhor não dizer que algo é difícil, pois você colherá exatamente o que semeou. Aqueles que dizem que é difícil dirão que é ainda mais difícil no dia seguinte. Isso ocorre porque as condições ao seu redor são criadas de acordo com suas palavras. Portanto, não devemos negligenciar as palavras de Deus. O homem colhe o que semeia. E sempre tenhamos em mente as palavras de Jesus Cristo. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. O futuro que nos aguarda não é, porventura, dezenas de milhares de vezes mais glorioso do que o conteúdo de qualquer conto de fadas sonhado pelas pessoas do mundo? Deus não nos nomeou já para a posição de sacerdócio real nos céus? Estamos indo para um mundo maravilhoso onde tudo é possível. No entanto, nos esquecemos disso por causa das questões triviais desta terra. Deus poderia ter tornado possível aos israelitas entrar em Canaã em apenas 4 dias. No entanto, deve ter sido a vontade de Deus conduzi-los pelo deserto durante 40 anos. Para o nosso próprio bem, foi a profunda vontade de Deus nos ensinar uma lição sobre quais seriam os resultados se falássemos tais palavras, assim como eles fizeram há 3.500 anos. Pensando, cada palavra que eu digo hoje é para o Evangelho. Vamos sempre usar palavras fiéis como, você consegue, dar muito encorajamento e conforto onde for necessário, e generosamente dizer palavras de apoio onde o encorajamento for necessário. Espero que toda a nossa família de Sião possa fazer isso. Por favor, lembrem-se de que cada palavra que falamos é realmente a semente do Evangelho, que é semeada naquele dia. Uma vez que a plantamos, podemos não saber se ela florescerá amanhã ou depois de amanhã, mas o ato de semear é importante. Muitas sementes de ervas daninhas são semeadas neste mundo. Eu peço a vocês mais uma vez que se esforcem para que mais verdadeiras sementes das palavras de Deus possam ser semeadas. E vamos sempre permanecer fortes. Vocês se lembram da palavra de Deus em Isaías capítulo 41? Eu te ajudarei. Deus não enfatizou isso? Ele disse, eu certamente te ajudarei. Ele prometeu que Ele mesmo certamente nos ajudará.
Como estamos em nossa jornada ao reino dos céus cheios do encorajamento de Deus, vamos todos ter coragem e ser fortes, nos lembrando de que é o nosso Deus que conduz o Evangelho. Esperando que hoje seja um sábado abençoado para vocês, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.